Olá! Então agora, vamos continuar o nosso estudo sobre as propriedades das potências. Na aula passada, nós vimos a primeira propriedade, que era sobre a multiplicação, o produto. Agora, nessa segunda aula, vamos ver a segunda propriedade, que é a divisão. Então, lembra, a gente está vendo as propriedades das potências. Então, como aqui é divisão, vamos ver agora as divisões de potências. Mas como no caso anterior, que nós vimos na última aula, também aqui vamos ver divisões de potência de mesma base. A base, nesse caso e no caso anterior, são iguais, tá bom? Vamos começar então por esse exemplo. Ó. Se eu quiser fazer uma divisão de 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3, como é que eu faria essa divisão? Quem não sabe essa propriedade fica sem saber como fazer essa conta. Ou então pior, ela calcula, eu já vi isso em prova, ela calcula quanto é que vale 5 elevado a 7, E também já vi isso em deveres de casa. A pessoa usa a calculadora, ou então faz na mão, calcula 5 elevado a 7, é um número grande, É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, depois 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5 e divide. Mas será que é preciso fazer isso? Não. Lembra, as propriedades servem para a gente, acelerar o processo das contas. Então, vamos ver como é que funciona essa propriedade aqui. 5 elevado a 7, a gente não sabe pela definição de potência que é o 5 7 vezes? Em cima, no numerador. E 5 elevado a 3 não é o 5 3 vezes? Então, vamos colocar isso. Olha só. É o 5 7 vezes em cima e o 5 3 vezes embaixo. Só que repara, isso aqui não é uma divisão e os de cima não são iguais aos de baixo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar. Olha, eu posso simplificar esse com esse. Vai ficar 1 em 1. Posso simplificar esse com esse. Vai ficar 1 em 1. E posso simplificar esse com esse. Vai ficar 1 em 1. Então, sobraram quantos 5? Sobraram 4 5. Repara também o quê? Que eu não posso fazer mais nenhuma simplificação. Não posso mais. Por quê? Porque os de baixo já acabaram. Eu só posso simplificar os de cima com os de baixo, Se sobraram 4 5, eu posso escrever eles em forma de potência. 4 5 multiplicando é 5 elevado a 4. Então, vocês repararam o que aconteceu daqui para cá? Simplesmente eu repeti o 5 e diminuí os expoentes. 7 menos 3, 4. Isso é uma regra que vale não só para esse caso, é uma regra geral que vale para todos os casos. Assim como na multiplicação, Se fosse 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 3, que nós vimos na última aula, repetiria o 5 e somaria o 7 mais 3, ficaria 5 elevado a 10. Na divisão, divisão a gente diminui. Na divisão a gente repete a base, que é o 5, e diminui os expoentes. E lembra que a gente só pode fazer isso porque a base é igual, é 5 e 5. Essa regra, então, escrita de um modo geral, fica assim, Vamos começar com aqui. São a mesma coisa, tá? Mas vamos começar com essa. A elevado a n dividido por A elevado a n é o quê? Lembra da regra? Repete a base e diminui. Gente, sempre diminui o de cima, m, com o de baixo, n, tá bom? É sempre assim. E também a divisão, ela pode ser escrita assim, Com esse símbolo, ao invés de uma fração. Uma divisão é uma fração, e uma fração é uma divisão. Então, A elevado a m dividido por A elevado a m, como é que é? Repete a base A e diminui os expoentes. Sempre o primeiro menos o segundo, tá bom? É a mesma coisa, só escrito de modos diferentes, porque às vezes pode aparecer desse jeito e às vezes pode aparecer desse jeito. Vamos ver agora, então, alguns exemplos, olha. 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 6, tá vendo? Aqui já apareceu desse jeito. Como é que é a regra? Repete a base 7 e diminui os expoentes. 10 menos 6 dá 4. Agora, nesse caso aqui, 9 elevado a 5 dividido por 9. Esse aqui é um caso que muitos alunos têm muita dificuldade e erram bastante. Por quê? Eles esquecem que aqui tem um 1. Aqui tem um 1, tá vendo? Quando não tem nada, tem um 1. Então, repete o 9, não é isso? E diminui 5 menos 1 dá 4. 9 elevado a 4.
Repare também, ó, que nem sempre o expoente tem que ser positivo. Ele também pode ser negativo. Como é que ficaria nesse caso aqui, ó? O que tem que ser igual, né, é sempre a base. Como é que ficaria nesse caso aqui? Repete a base 2 e diminui os expoentes. Esse menos esse. Mas como é que ficaria isso? Ficaria 3, não é? Menos 5, não é isso? 3 menos 5. Quanto é que é menos 5? Mais 5. Então, 3 mais 5 dá 8. Então, fica 2 elevado a 8. Esse caso aqui é muito semelhante, tá vendo? 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a menos 2. Vamos repetir a base 10, né? E fazer como a regra nos diz. O primeiro menos o segundo. Só que como esse aqui é menos, menos com menos vai ficar mais, como aqui em cima. Então vai ficar 8 mais 2. Vai ser 10 elevado a 10. Um tipo de exemplo muito interessante são esses aqui, tá vendo? Onde o segundo é negativo. Vamos ver ele com mais detalhes, escrito dessa forma aqui, para poder extrair dele um grande aprendizado para a gente. A gente sabe, né, que a resposta vai dar 2 elevado a 8, como nós vimos. Mas vamos esmiuçar um pouquinho esse exemplo. Olha, eu escrevendo como uma fração ficaria desse jeito, né? Não mudei nada, só reescrevi diferente. Ó. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 5. O que acontece quando no denominador tem uma potência elevada a um expoente negativo, tá vendo? Tem uma potência elevada a um expoente negativo. O que acontece, gente, é que essa potência aqui ela sobe para o numerador e o expoente muda de sinal. Como está negativo, ele vai ficar positivo. Olha que interessante. Então, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, aplicando a propriedade da última aula, repete a base e somos expoentes. Tá vendo? Chegamos na mesma resposta, só que com raciocínio diferente. Mas é bom vocês saberem isso aqui, ó. Potência no denominador, em frações, né? Quando você sobe com ela para o numerador, o expoente negativo vira positivo. E também ao contrário, o expoente positivo vira negativo. Mas aqui a gente está vendo só a passagem do negativo para o positivo. Mas você pode falar, por que, professor? Por que isso acontece? O de baixo, a potência sobe para o numerador com o expoente positivo. Vamos ver o porquê. Tudo tem um porquê. Vamos ver o porquê. Ó. É esse caso aqui, né? Que a gente estava aqui em cima, né? É esse caso aqui. O que significa uma potência com expoente negativo? Lembra? Inverte. Inverte. Já esqueceram? Não, né? Então, ó, eu vou repetir o numerador, né? E vou inverter o de baixo. Vai ficar como? 1 sobre 2 elevado a 5. Tá vendo? Agora eu vou usar a propriedade de divisão de fração. Ó. Repete o primeiro. Repetir. Troca o sinal de divisão, vira multiplicação. E o segundo eu inverto. Se é 1 sobre 2 elevado a 5, vou inverter, vai ficar só 2 elevado a 5. Então dá 2 oitava. É por isso que realmente dá 2 oitava e é por isso que a gente inverte, né? Inverte e só é positivo o expoente. Isso aqui é só para explicar, tá? O importante é você lembrar que potência no denominador, em fração, o expoente negativo, quando você pode passar ele para o numerador e ele vai ficar positivo. Vamos ver então alguns exemplos sobre isso, porque nem sempre o exemplo vai pedir para você, vai dar uma divisão e pedir para você calcular o resultado. Às vezes vai ser assim, ó, pedir para você preencher de acordo com o resultado que deu. Então, olha só, 6 elevado a 5 dividido por alguém deu 6 elevado ao cubo. A gente sabe o quê? Que a base tem que ser 6, não é isso? Não pode ser outro número, tem que ser 6. Mas quem vai ser no expoente? Ó? De 5 caiu para 3, então foi o quê? 2, não é isso? Aí você faz para conferir. Ó. 5 menos 2, 3. Então tá certo, a resposta é 6 elevado a 2. Um outro exemplo seria esse aqui. Ó. 3, a gente não sabe quem, né? Mas dividiu por 3 elevado ao quadrado e deu 3 elevado a 9. Então, como sempre, a gente não pode errar uma coisa, a base. A base aqui só pode ser o 3, não é isso? Mas quem eu diminuir, quem é o expoente? Quem é o número que eu diminuo por 2 que dá 9? Só pode ser o 11, né? Ó. Aí você confere, tá? Sempre confere. Repete a base, 11 menos 2 dá 9. Então, realmente, a resposta é 3 elevado a 11. Nesse caso aqui agora, né,
pode parecer um pouquinho estranho, não é isso? Porque olha só, a gente não sabe esse aqui do meio, né? E 8 elevado a 3 dividido por ele deu 8 elevado a 7. Ou seja, o expoente aumentou. Estranho, né? Se você reparar, ó, aqui, por exemplo, de 5 caiu para 3, diminuiu, não é isso? Nesse aqui também, de 11 caiu para 9, diminuiu. E aqui aumentou. Estranho, né? Enfim, a gente sempre sabe que a base aqui é 8, né? Mas quem é o expoente que eu vou botar aqui em cima, que quando eu diminuir por 3, vai dar um número maior, vai dar o 7. Ele só pode ser, gente, negativo, né? Porque, ó, se ele for positivo, 3 menos 1, se ele for 1, 3 menos 1 vai dar 2. 3 menos 2 vai dar 1. Para aqui ter aumentado, aqui só pode ser negativo. E quem? Então a pergunta é, quem somado, né? Porque, ó, 3 menos menos dá mais. Quem somado com 3 dá 7? É 4, né? Ó, porque 3 menos menos 4, né? Vai dar 3 mais 4, que dá 8 elevado a 7. E esse exemplo aqui, gente, que é um exemplo que engana muita gente, ó. 3 elevado ao quadrado dividido por alguém deu 13. As pessoas não sabem como fazer esse problema, porque eles esquecem que aqui é 1, gente. Aqui é 1, tudo bem? Então, ó, como sempre, a gente sabe que a base é 13, né? E quem eu vou diminuir por 2, ó, repete a base 13 e diminui. 2 menos quem está aqui em cima vai dar 1. 2 menos quem dá 1? 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, a resposta é 13 elevado a 1, que é somente o 13. Tudo bem, gente? Então, é isso. Então, nós já vimos as duas primeiras propriedades. Só que acontece que nas provas não cai só uma propriedade e outra propriedade separadas. Às vezes, as questões vêm com as duas misturadas para a gente poder resolver. Por exemplo, uma questão assim, ó. Tá vendo, ó? Repara que tem aqui, ó, a primeira propriedade, a segunda e a primeira propriedade. Como é que a gente faz isso? Não precisa se assustar. Vamos com calma fazendo por partes, ó. A primeira propriedade aplicada em cima, lembra? Repete a base 5 e soma os expoentes, ó. 13 mais 7, 20. E não se esquece que aqui tem 1. Vai dar 5 elevado a 21. E aqui, como tem os parênteses, olha, a gente tem que primeiro resolver dentro do parênteses, lembra? Repete o 5 e soma 10 mais 9, 19. E essa divisão aqui vamos ter que repetir para fazer depois, ó. Tudo bem? 5 elevado a 21, 5 elevado a 19 dividido por 5. Agora eu vou resolver essa divisão aqui, ó. Então, ó, o que acontece? Aqui é 1, né? Se aqui é 1, 19 menos 1 vai dar 18. Muito bem. Não pode esquecer, gente, que aqui tem sempre 1, tá bom? Não pode esquecer disso. Então, ó, 19 menos 1 dá 18. E agora é a segunda propriedade, né, da divisão, ó. Repete o 5 e diminui os expoentes, né? 21 menos 18 dá 3. Então, vai dar 5 elevado a 3, tá vendo? Vamos fazendo por partes até chegar na resposta final. Uma outra questão que também cai bastante é desse tipo aqui, tá vendo? Olha, envolvendo a primeira propriedade, a segunda propriedade e, no meio delas, né, uma conta de mais ou uma conta de menos. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro tem que começar, ó, pela multiplicação e pela divisão, para depois fazer a conta de mais ou conta de menos, tá? Então aqui, primeira propriedade vai dar 2 elevado a 7. Segunda propriedade vai dar 3 elevado a 2. Aí vamos resolver agora com calma, ó. Aqui não tem escapatória, eu vou ter que calcular isso aqui. É por isso que é bom lembrar daquela tabelinha. 2 elevado a 7 é, muito bem, 128. Menos 3 elevado a 2 dá 9. Então, agora é só fazer a conta. 128 menos 9 dá, muito bem, 119. Então, gente, fiquem ligados, tá? Para entender bem a primeira propriedade e a segunda e saber aplicar elas nesses tipos de questões onde elas aparecem misturadas, tá? Então, um grande abraço e bons estudos e até a próxima aula.